seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal, ficamos felizes de tê-los aqui. Dando prosseguimento à nossa playlist de cirurgia, nós iremos conversar nesse vídeo a respeito de quais são os tipos de fios de sutura utilizados na odontologia. E ainda essa semana, acredito eu, irá sair um vídeo aqui a respeito dos tipos de agulha também utilizados em âmbito odontológico. Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? Então, aqui no canal a gente já tem diversos vídeos sobre como anestesiar na nossa playlist de cirurgia. Temos a respeito de anestesia dos nervos bucais, maxilares e mandibulares, manobras de Chompré, manobras de Valsalva e também sobre fórceps e alavancas. E agora, para enriquecer ainda mais a nossa playlist, esse vídeo sobre fios de sutura. Então, relembrando novamente, inscreva-se aqui no canal Resumo de Odonto. A gente está na meta de rumo aos 10 mil inscritos. Então, vem fazer parte da nossa família e vamos mostrar e compartilhar informação sobre a odontologia para todos. Então, antes da gente falar a respeito dos fios de sutura, a gente precisa entender em qual parte da cirurgia o fio de sutura ele é usado. Então, durante uma cirurgia, a gente tem algumas etapas, como a etapa da anestesia, que a gente vai estar ali anestesiando, né, com a seringa Carpuli, e também o tipo de tubete anestésico, a diérese, a incisão, divulsão, hemostasia, que é ali as manobras para conter e interromper o sangramento através da compreensão, do pinçamento, da ligadura. Muito importante, tá? Dentre a hemostasia temos as manobras de Chompré e de Valsalva. Vou deixar o link no card também na descrição do vídeo. Então, se você tem dúvida a respeito de técnicas hemostásicas, tem essas duas manobras que são utilizadas na cirurgia, que com certeza você pode estar conhecendo um pouco mais dessa técnica e aplicá-la no seu dia a dia clínico. Temos também a exerese e a síntese. A exerese é a retirada do elemento dentário e na síntese que nós iremos utilizar os nossos fios de sutura. A síntese ela tem como objetivo, tá, vir devolver a morfologia e a função daquela área operada. A partir desse slide, nós iremos falar as qualidades de um fio ideal. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que os fios de sutura, ele vem com espessuras diferentes. Dentre os utilizados no âmbito odontológico, temos o que tem a versão agulhada, que é mais utilizado na odontologia, e também tem os fios de sutura sem agulha. Porém, essas agulhas utilizadas na odonto, elas são produzidas em vários calibres e vários formatos diferentes de acordo com a sua angulação. E os formatos mais utilizados ali no âmbito odontológico é o tamanho 1,5 por 3,8. Porém, a gente não vai adentrar muito esse vídeo, tá? Porque nós iremos falar a respeito dos diferentes tipos de agulha utilizados na odontologia no nosso vídeo que ainda sai essa semana, tá? A gente acredita que sim. Então já se inscreve, ativa o sininho e coloca na sua agenda assistir os vídeos de tipos de agulha utilizados na odontologia. Além dessa qualidade, né, que é apresentar a agulha, existem outras qualidades, como uma mínima reação tecidual, então não deve ser um fio de sutura muito agressivo, tem que ter uma resistência adequada, não degradar em produtos tóxicos, porque a gente vai querer deixar aquele sutura no paciente pelo menos ali 7 dias, então vai saber, né, o que pode estar acontecendo com o paciente durante aquele período. Não facilitar a infecção, muito importante. Ter um calibre e uma resistência constante, um coeficiente de atrito adequado, tá? E também uma capacidade de manter a resistência até quando necessário. Então, ele tem que ser resistente. Além disso, também tem uma velocidade de absorção pelos líquidos corporais. Ser de fácil manuseio, extremamente importante essa qualidade. Por quê? Principalmente ali quando a gente está aprendendo durante nossa graduação sobre os tipos de sutura, que não é tema desse vídeo, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode estar trazendo aqui no canal, então comenta aí embaixo. E aí a gente faz aqui o que vocês pedem, tá?
E durante a graduação a gente tenta estar fazendo ali a manipulação desse tipo de sutura, né? Sutura ponto simples, em X, contínuo. E se não há um fio de fácil manuseio, de um nó fácil e um nó firme, a gente vai sentir mais dificuldade ainda, visto que a gente nunca teve isso durante a nossa vida. Além disso, tem que ter uma elasticidade adequada, porque às vezes você tem que puxar o fio para dar um nó, e ele também não pode ser muito elástico, então tem que ser uma elasticidade adequada. Não ser alterado com a esterilização, muito importante isso. Se você não sabe, todos os fios que você está utilizando ali na sua cirurgia, ele já vem estéreis, tá? Quando você compra da Dental. Tem uma baixa capilaridade, não pode ser alergênico, né? E não mutagênico, porque você não sabe se o seu paciente tem alergia àquele composto do tipo de sutura. E também, a mais importante, ser de baixo custo, né? Afinal, dependendo da área que você vai fazer uma sutura, às vezes você tem que utilizar 3 fios de sutura, porque tá difícil olhar a visualização. Aí você puxa, aí não dá certo, né? Então, com certeza já aconteceu com você. Se não aconteceu, ainda vai acontecer, principalmente se tá fazendo a extração ali de um molar superior, com visualização péssima. Separa pelo menos uns 3 fios de sutura ali, que é certo que você vai usar. Então tem que ser de baixo custo, afinal é um material que é descartável, né? Você vai utilizar ali, depois o paciente vai voltar e você vai tirar o fio de sutura. Então não tem por que ele ser de um custo muito alto, mas é claro que existem marcas e marcas no mercado. E falando sobre marcas, né? A decisão do uso do fio, ele deve ser absorvível, inabsorvível, monofilamentar ou multifilamentar, dependendo de uma série de fatores. E por isso que a gente tem que considerar algumas características, como o tempo necessário para a ferida estar cicatrizando e também o processo de cicatrização durante aquela necessidade temporária ou permanente do fio de sutura estar ali para garantir o processo e o suporte mecânico. Afinal, você quer que o seu paciente ele saia ali cicatrizado, não tenha alveolite, nem qualquer tipo de infecção que pode ter ali naquela cavidade oral. Então, o fio de sutura ele tem que ser muito bonzinho e ter todas as qualidades que a gente almeja e falou para vocês agora, nos minutos anteriores. E agora, os tipos de fio de sutura. Então, quais são os tipos? A gente tem os reabsorvíveis e os não reabsorvíveis. Um dos fios absorvíveis são os de animal, conhecidos pela marca Catgut, e também a Victrew, ou a Victrew, com a absorção mais rápida de mais ou menos 7 dias. E também há o sintético da marca Dexol. Então, a depender do seu tipo de cirurgia, você pode estar utilizando o fio absorvível. Mas os não absorvíveis ou inabsorvíveis, que são os mais utilizados, que com certeza você tem uma caixinha em casa ou no seu consultório ou na faculdade, uma caixinha ali de fio não absorvível, né? Tem os de nylon, tem os de seda, principalmente quando você está fazendo a graduação, você começa a aprender a suturar com ele, porque o de seda ele não é tão agressor quanto o de nylon, porém o de seda ele tem uma desvantagem, que ele é muito acumulador de sujeira. Então, o paciente volta para você depois ali de uma semana e você já sente a acumulação de elementos que teve ali. Mesmo você falando que seu paciente está fazendo a escovação normalmente, os pacientes têm medo de escovar ali na sutura, vai se soltar e se tiver alguma infecção, enfim. E tem o de nylon também, né, que é o mais utilizado, com certeza você já utilizou ele. Se não utilizou ainda, vai utilizar, tá? E o de nylon, ele é mais agressor que o de seda, só que ele é mais indicado. E o de seda, ele é de origem animal e o de nylon, ele é de origem sintética. E tem também um dos mais utilizados, que é o de nylon, e o metálico também, que é o Aciflex, mas depende também da indicação dele. Nas clínicas, quando se trata de uma extração dentária, como eu falei, né, utiliza-se mais o de nylon e o de seda. E aí você vê um acúmulo maior de alimentos no de seda, né, ele tem essa desvantagem, né, digamos assim, ser um acumulador de alimentos. E o de nylon, ele é muito bom, ele é mais resistente, porém ele tem mais facilidade de lacerar o tecido. Então, você vai observar ali se aquela cirurgia dá para fazer com de seda, você faz com de nylon. Se o paciente, ele já é um paciente que
tem uma facilidade maior de sangrar, se você vê que é o paciente mais, digamos assim, mais vulnerável, uso de seda ali, faz um ponto simples. Isso aí você vai aprendendo, né, de acordo ali com a técnica clínica. Tamanho do fio, muito importante também. Então, quanto maior o número do fio, mais fino ele será. Ou seja, se você está adquirindo ali um fio 6.0, ele vai ser mais fino que o fio 2.0. E aí, muitas vezes, você pensando nisso, você fala, poxa, não entendi. Então, dá um bug na sua cabeça. Então, sempre lembra que é em ordem ele decrescente. Então, a sua vez, o 6.0, ele é mais fino que o 2.0. Então, quanto maior o número do fio, mais fino ele será. Então, o 2, ele é mais grosso e o 6, ele é mais fino. Entendeu? Assim, mais ou menos. Mas é normal ter essa confusão na mente. Às vezes até eu fico assim, tipo aquele meme Nazaré desse, sabe? Não confundo, não entendo. Mas vida que segue, a gente vai aprendendo. Comprimento do fio. Para os fios não absorvíveis sintéticos, o comprimento ele não deve ser menor que 95%, tá, do comprimento nominal. E para os fios de estrutura 4.0 não deve ser menor que 427,5 milímetros. Só uma informação para vocês, tá? Não, provavelmente não cobra isso numa prova de concurso, na prova da sua graduação. Uma informação para a gente estar ciente ali do tamanho e comprimento do fio. E agora, características ideais. A gente já falou, né, algumas no início do vídeo, mas existem algumas que a gente precisa estar relembrando. No nó, então, quando você está ali fazendo o nó no seu paciente, né, fez ali o ponto e agora vai fechar, tem que ter uma segurança, não pode estar soltando, tem que ter firmeza, uma adequada resistência à tração, um fácil manuseio, uma baixa reação tecidual, não possui ação carcinogênica, pelo amor de Deus, além de não possuir ação carcinogênica, ele também não deve ser alérgenico, né, nem mutagênico, como a gente já viu no começo do vídeo. Não provocar ou manter infecção, ser estéril, né, a esterilidade, ela já evita isso. Manter as bordas das feridas aproximadas até pelo menos a fase proliferativa de cicatrização, então aquele fio ele deve unir o máximo possível de borda daquela ferida. E ser resistente no meio que atua e, lembrando novamente, ser de baixo custo. Então essas são algumas características que a gente deve estar buscando quando a gente adquire o nosso fio, independente da marca e do tipo. Mas a gente precisa estar ciente de todas essas características, essas qualidades, para que a gente possa buscar para o nosso paciente o melhor pós-operatório possível. Então essa foi a nossa aula a respeito dos tipos de fios de sutura. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. E caso vocês queiram, a gente pode estar trazendo uma videoaula a respeito dos tipos de sutura, já que esse não foi o tema principal desse vídeo. Então já comenta aí embaixo ou mande pra gente através do nosso Instagram, @canal Resumos de Odonto. Então é isso, valeu!